Eu creio que o Evangelho é para gerar um caráter, uma característica, é imprimir em você uma marca. É fazer com que essa marca, ela não apenas te identifique como um cristão, mas te identifique como alguém que foi transformado pelo cristianismo. É importante entender que o inimigo, ele vai sempre suscitar situações para te descaracterizar, ou seja, tirar você do propósito de Deus. Porque as batalhas, elas têm a intenção, ou seja, quem entra numa batalha tem a intenção de vencer. E o inimigo, acredite você ou não, ele tem a intenção de vencer você nessa batalha. Ele tem a intenção de roubar você. E uma das formas que ele pode te roubar é te descaracterizando. É você começar a andar fora da sua verdade ou fora da sua plenitude. Você não conseguir mais andar em essência para aquilo que você foi resgatado. Então é importante entender que o Evangelho, a instrução da palavra de Deus, ela tem um propósito, que é estabelecer em você uma identidade, e essa identidade te aproxima daquilo que você é na sua essência. Então quando Deus ele te criou, quando Deus ele te formou, ele tinha aí um propósito, e o propósito é fazer que as coisas que ele colocou em você sejam reveladas. Mas de alguma forma a gente anda distante disso por motivos, e eu quero falar sobre um deles hoje, que é o medo. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, a seguinte declaração: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é você estar fora do lugar onde você consegue ser pleno. Então a palavra perecer significa que você vai se deteriorando, você vai se estragando. Então algo que perece, ele está fora do ambiente onde as coisas são naturais, onde você floresce de maneira naturalmente, onde você se mantém ali e pelo tempo que for. Então o preço que foi derramado na cruz é para que você não perca a sua posição e que você não pereça, que você não se estrague, que você não crie, não se danifique no processo. Então o amor de Deus por você é para que você não pode se danificar no processo, você não pode estragar no processo. Por quê? Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho para que você pudesse ser pleno. Amém? Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor ainda declara: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia. Então, uma coisa que nos faz perecer é andar pelo medo. O medo é a fé aquilo que é ao contrário. O medo é a fé. Você tem medo, você tem uma fé estabelecida aí. Então, a palavra diz que Deus não nos concedeu esse espírito. Então, entenda que o medo é um dominador. A proposta do medo é te dominar, é exercer espaço, é exercer influência, é estabelecer a sua presença onde você gostaria de estar e você está acuado por aquilo. Mas ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? João 14, versículo 27, a palavra do Senhor declara: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou dar como dou ao mundo, e não permitais que o vosso coração se preocupe, e nem vos deixei amedrontar. Ou seja, não deixais que o seu coração esteja preocupado com alguma coisa que não seja a verdade. Amém? Me preocupar é estar ocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Então o medo, ele é uma antecipação de algo que ainda não aconteceu. Amém? E ele ainda fala: não vos deixei amedrontar. Eu fico imaginando que essas palavras são palavras claras, porque Deus está dizendo: isso vai ser uma realidade na sua vida. Isso vai ser uma verdade na sua vida. Então isso vai ser algo que vai acontecer e provavelmente vai acontecer de maneira rotineira. Mas esse não é o espírito que eu deixei a vocês. Eu deixei o espírito para que vocês possam, de fato, romper essas estruturas. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Então são palavras que elas precisam encontrar um lugar para invadir, elas precisam encontrar um lugar para se acomodar. E eu, me revestido dessas verdades, viver a plenitude. Então quando você vai no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali no versículo 9, quando Deus convocou o homem,
O homem havia desobedecido. E porque ele havia desobedecido, o espírito que não era de Deus ocupou um espaço na vida do homem. E aí o homem respondeu a Deus da seguinte forma: ouvi o som do seu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então, o medo ele surgiu na desobediência. O medo ele surgiu quando o princípio da palavra já não era mais pleno no coração de Adão. Quando o princípio da verdade ela já não era mais o princípio básico que norteava a vida de Adão, o medo começou a encontrar lugar. Então, o medo ele é quando você substitui a verdade por algo que é mentiroso. Quando você tira aquilo que é genuíno e coloca aquilo que é falso. Então Adão deixou aquilo que era falso encontrar o lugar. Quando aquilo que é falso encontrou o lugar, automaticamente ele foi possuído por um espírito. E a palavra do Senhor declara que não foi esse espírito que não foi nos dado. Tanto é que Deus questiona Adão dizendo assim: quem te fez saber que estava nu? Ou seja, a desobediência trouxe consigo acusação. A desobediência trouxe consigo aquilo que não era a realidade que Adão deveria viver. Então é importante entender que o medo é uma força que procura encontrar um lugar para prosperar. O medo ele vai sempre procurar um lugar para nos sugar e nos arrastar para as profundezas do desespero. O desespero é justamente isso, é deixar de esperar, porque eu estou acometido de uma ansiedade, de uma preocupação, de uma angústia. E não é essa a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Não é isso que Deus tem para nós como projeto. Não é isso que Deus tem para nós como algo que nós andemos e nos norteemos por isso. Então é importante combater isso. Nos livrar dessa realidade vai fazer com que você seja pleno. Porque, gente, às vezes eu fico me perguntando, por que para muitos é tão difícil encontrar a manifestação da palavra de Deus? Porque para muitos as barreiras, elas surgem constantemente. É porque, provavelmente no meu coração, eu estou substituindo aquilo que é verdadeiro por algo que é mentiroso. Eu já não estou andando na plenitude, eu já não estou andando na verdade, eu já não estou consciente de que, de fato, Deus é o meu norte. Amém? Então eu preciso continuar crendo nisso. No Salmo 55, no versículo 4, ali a palavra do Senhor declara: meu coração está angustiado dentro de mim e os terrores da morte caíram sobre mim. Medo e tremor vêm sobre mim e o horror me dominou. Eu me apressaria ao meu lugar de refúgio do vento tempestuoso e da tempestade. Ou seja, o mundo pode assumir muitas faces. Pode ser uma força que te traz para o bem ou para o mal. O problema é quando o medo é a força motriz. Quando você está se movendo por medo. Né? Então, como filhos de Deus, nós somos criados para viver paz e alegria, ainda que haja conflitos, ainda que surjam situações, porque a palavra do Senhor, ela produz orientações e advertências, dizendo: ei, no mundo tereis aflições. Faz parte de uma realidade de vida enfrentar problemas. O que não faz parte é você sucumbir aos problemas. O que não faz parte é você ser derrotado por eles através de um medo absurdo. Então, muitas vezes, medo pode se tornar o seu amigo mais próximo. Você pode estabelecer um relacionamento com o medo e começar a caminhar com ele dioturnamente. Né? Oi, medo, bom dia, como você está? O que nós vamos fazer hoje? O medo, nada. Ok. Talvez você esteja respondendo a esse espírito de uma maneira positiva. Já faz tanto parte da sua rotina que você talvez nem consiga perceber. Então você talvez nem perceba que a maior parte do longo da vida você tem caminhado por medo. Ou seja, se curvando ao medo na sua vida. Olha o que a palavra do Senhor declara. Aliás, o medo, como que surge o medo, pastor? Medo de rejeição. Quando você anda pelo medo de rejeição, você começa a entrar em problemas porque você aceita tudo e qualquer um na sua vida. Quem tem medo de rejeição não diz não para nada. Ele está sempre entrando em situações
complicadas, porque ele aceita a vida como ela vem. Por quê? Porque eu tenho medo de estar sozinho, pastor. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo das pessoas não me aceitarem. Eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Aí esse medo de rejeição faz com que você vire mala de mascate. Você está em todo lugar. Está sempre aberto para todo mundo. Ei, não deixe esse medo determinar o seu modus operandi. Medo de abandono. Tem gente que tem um medo. Eu lembro, quando eu era mais novo, eu ficava sozinho em casa, eu ligava tudo. Som, televisão, tudo que podia fazer barulho, ficava ligado em casa. Para ter a sensação de que tinha alguém lá comigo. Aí você começa a atingir uma maturidade, você fala, mas por que mesmo eu faço isso? Às vezes você já se perguntou por que você faz as coisas que você faz? Por que você faz as coisas que você faz? Né? Medo de não ser suficiente. Às vezes você está vivendo uma vida aquém de uma realidade, porque você tem medo de não ser o bastante. Medo de aceitar propostas. Medo de desafios, porque você olha para você e assim como Moisés, assim como Gideão, assim como Saul, faz aquelas declarações, quem sou eu? Eu sou o menorzinho, eu não sei discursar direito. Saul, a palavra do Senhor diz que ele era o mais belo dos belos, o mais alto dos altos e de uma família nobre. Aí Saul vem com um discursinho dizendo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez você não esteja nos lugares que Deus tem para você, porque você está achando e perguntando a si mesmo, quem sou eu? O mais pobre. Nem sei falar direito, pastor. Ah, não, eu não sou tudo isso. Você quer botar isso à prova? Elogie alguém. Elogie alguém. Destaque uma característica nele que ele vai dizer assim, que isso? Que isso? Eu não sou tudo isso, não. Você é meu amigo, por isso que você está dizendo isso. Que bom ter você como amigo. Aí, você me validando. Ou seja, você acha que você de fato não tem os valores que você tem. Então, frequentemente, nós estamos apresentando desculpas para não ser quem as pessoas muitas vezes dizem que nós somos. Então é importante você entender que isso é natural em alguns aspectos, mas você precisa combater isso. Medo de julgamento, medo da dor, medo de ser julgado. Não vou fazer não. O que as pessoas vão pensar de mim? Ei, importa é o que Deus pensa ao seu respeito, amém? Importa é o que Deus pensa. Gente, importa é o que Deus está pensando. Se você não se preocupa com o que Deus está pensando ao seu respeito, aí sim você tem um problema. Aí você tem um problema, por quê? Porque você está agindo segundo as normas do mundo e não segundo a verdade de Deus. Pastor, é porque as pessoas... Tem gente que vira crente e vira um 007. Agente secreto de Deus. Ninguém nem sabe que ele é crente. Ninguém nem sabe. Ele entra mudo e sai calado e vou me envolver com isso não, pastor. James Bond. Não consegue declarar o cristianismo de forma plena. Isso é um problema. Pastor, é que os meus amigos... Ei, você está com medo de ser julgado porque você serve a Cristo? Você está com medo de ser julgado porque o Evangelho é o seu conjunto de regras? A Bíblia é o seu princípio básico de movimentação? Então é importante entender que a palavra de Deus, ela é o modus operandi, é como eu vou viver a minha vida. E como eu vou viver a minha vida na palavra de Deus, é isso que vai me fazer estar encorajado. Mas há de se querer ter isso. E a lista, se a gente for dizer aqui, continuar, vai ter muitas coisas, né? No mar tumultuado, o medo se torna uma rotina. E eu posso não saber como escapar. Então, a palavra de Deus nos dá vários exemplos que nos mostram o caminho de sair do medo. Então é isso que eu quero falar hoje. Ou seja, quando o mar está furioso ao nosso redor, Deus nos mostra uma saída. Amém? A primeira saída que eu encontrei aqui é refugie-se na arca. Em Gênesis capítulo 7, versículo 17, a palavra diz assim:
Durante 40 dias veio o dilúvio sobre a terra, aumentando as águas, levantaram a arca bem acima das terras. As águas subiram, cresceram muito sobre a terra. A arca flutuou na superfície da água e eles se ergueram grandemente sobre a terra. Todos os altos montes debaixo de todos os céus foram cobertos. Ou seja, a arca de Noé é um vaso de salvação. Noé e sua família entraram na arca porque a tempestade assolava. Então a humanidade deixaria de existir, mas Deus manteve Noé e sua família segura. Então havia apenas uma maneira de entrar na arca. E a nossa maneira também de ser salvo é só uma. Jesus declara na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então só existe um caminho para eu encontrar um lugar seguro. É por intermédio de Jesus. A arca para nós, a arca nos nossos dias é Jesus. Porque se eu estiver fora dele, eu vou sucumbir em meio às coisas que estão acontecendo. Então o convite para mim é: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então se eu ando por essas instruções, se eu ando por essa verdade, eu passo a entender que eu estou coberto. Eu passo a entender que eu estou guardado. Então, como Noé, podemos correr para a nossa arca. Jesus, quando as tempestades do medo nos procuram, nos devorar, encontrar refúgio nele é tudo que eu preciso. Mas eu não quero que você assuma um comportamento de vida que só vai a Jesus quando o bicho está pegando. O bicho está pegando, aí vira crente da noite para o dia. Preciso fazer um jejum, preciso fazer uma oração, preciso entrar numa campanha. Aí, grupo de WhatsApp, orem por mim. É necessário você entrar num processo quando a coisa... É importante que antes do processo você já tenha convicção de que isso é algo temporário. A palavra do Senhor declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não é nem a morte, é a sombra dela, eu não temerei mal algum. Essa é uma palavra de convicção. É uma palavra de alguém que vai encontrar situações reversas, mas ele vai estar convicto de que Deus é Deus. Amém? A palavra do Senhor declara em Provérbios 18:10: o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ele e está seguro. Esses dias eu brinquei com uma pessoa que ele falou assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu falei: isso aí não funciona não. Como que não funciona? Você tem que estar alinhado ao nome de Jesus. Ele respeita o seu alinhamento. Aí eu fui contar a história para ele dos filhos de Cefas, e foram lá, em nome de Jesus de Paulo. Aí o demônio olhou para ele e deu uma risada. Como é que funciona isso? Em nome de Jesus de Paulo? Não é bem assim não. O demônio deu-lhe uma surra, apanhou para valer e não funcionou. Por quê? Porque o nome de Jesus, para quem não está alinhado, não serve para nada. É o sangue nos umbrais da porta. Protege aqueles que estão em Deus. Amém? Então é fundamental que você creia nisso. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Então, antes de correr para lá, eu preciso me sentir justo. Eu preciso olhar para mim. Gente, isso é autoexame. É olhar para você, vai entrando. Aí você fecha umas portinhas e fala: aqui não, né? Aqui não. Gosto tanto disso aqui. Isso aqui é meu segredinho. Oi, medo. Bom dia. E o pastor cansa de pregar e tal. O pastor ora por mim. A minha pergunta é: tem quartinho de portinha fechada aí ainda? De luzinha apagada? Sabe aquelas portas secretas que você olha na parede e não enxerga nada, e você tem que procurar os botãozinhos? Às vezes o trem está tão maquiado. E você está querendo que a palavra do Senhor faça efeito na sua vida. Amém?
Chega de quartinhos fechadinhos, portinhas fechadas, esconderijo na casa. Sabe aquele esconderijo dentro de casa assim? Aí quando você canta, esta casa é sua casa, mais ou menos, Deus, aquele compartimento ali não vai não. É mais ou menos a sua casa. É mais ou menos. O senhor tem liberdade quase plena. Principalmente na vida financeira. Deus, se o senhor quiser me prosperar, eu não ligo não. Se o senhor quiser me curar, fica à vontade. Mas mexer nessas coisas, eu não vou mexer não. Mas estou orando. Estou orando. Romanos 8,15 diz, pois vós não recebeste um espírito que vos escravizeis por andardes, mais uma vez atemorizado, mas recebeis um espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Eu não posso viver como filho no domingo e andar como órfão na segunda. Eu não posso dizer, Abba, Pai, no domingo. E domingo eu sou órfão, nem reconheço que tem um Deus, na segunda-feira. Na segunda, na terça, na quarta, aí vai dando quinta, eu começo um processo de conversão. Sexta-feira, sábado, domingo eu venho para a igreja. Aí eu estou crente de novo. E esse espírito vai bagunçando a sua vida. Amém? O primeiro ponto é, entre na arca. O segundo é, fale com a tempestade. Em Marcos capítulo 4, no versículo 37, veio uma rajada furiosa e as ondas quebraram sobre o barco, de modo que ele ficou quase inundado. Jesus estava na polpa, dormindo com uma almofada. Os discípulos acordaram e disseram, mestre, você não se importa que nos afogamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas, silêncio, fique quieto. Então o vento acalmou e tudo ficou completamente quieto, calmo. E ele disse aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Você ainda não tem fé? Eles ficaram apavorados e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, Jesus acaba de sair de um dia inteiro de ensinamento e treinamento. Eu fico imaginando a face de decepção de quem ensina alguém e quando está na hora de botar em prática o ensinamento, a pessoa não faz. É saber o que fazer e não fazer. É saber o que dizer e não falar. É saber como se comportar e errar o alvo. É saber como ter uma vida cristã e não vivê-la. E não pode botar a conta na ignorância, tipo, eu não sabia. Não tem essa conversa de não sabia. Aí, muitas vezes, a gente está assim. Ou seja, Jesus ele passou o dia ensinando, esperando que os discípulos tivessem aprendido algo. De repente, no meio da situação, eles não fizeram nada. Então, assim, é importante entender que representar Jesus é liberar palavras, assim como Cristo as fazia. Comece a declarar sobre o seu medo quem é você. Amém? Comece a retomar a sua característica de filho de Deus. Comece a retomar a sua posição. Jesus estava descansando no barco enquanto os discípulos tremiam de medo. Levantou ao pedido deles e acalmou a tempestade. Aquietai-vos, falou, e a paz veio. Você tem uma autoridade que você talvez não imagina que você tenha. Então, mas quando deixamos o príncipe da paz nos surgir, ele fala com a tempestade e as coisas se acalmam. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu já dei a vocês aqui uma definição do que é a glória. A definição do que é a glória é a mudança da opinião. Você quer que uma opinião mude, manifeste o Cristo que está em você. Amém? Você quer que uma opinião seja transformada? Manifeste aí o Cristo que está em você. Manifeste aí o seu conhecimento, o seu conteúdo daquilo que Cristo declara. Amém? Fale com a tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 16, 20, diz, o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás sobre os seus pés. Lucas 10, 19, declara, atenta-te, pois eu vos tenho dado
autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Atenta-te disso. Então eu percebo que as pessoas estão perdendo fragmentos da verdade e começam a operar numa frequência que não é a frequência correta. E começa a entrar em problemas porque está andando numa via que não é a sua. E por último aqui saia do barco. A palavra declara em Mateus 14, 25, diz: pouco antes de amanhecer, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o lago. Quando os discípulos viram andando sobre os rios, mais parecido com a gente do que a gente gostaria que fosse, não é verdade? A gente fica olhando, fala assim, mas como é que esses cabeçudos aqui estavam com medo ainda? Jesus acabou de repreender eles lá atrás porque tiveram medo e agora estão com medo de novo. E Jesus, santa paciência, né? Jesus olhando, santa paciência. Deus, a gente vai ter que adiar esse negócio aí. Eu acho que tem que ensinar esses meninos mais um ano. Tem que retomar aqui os ensinamentos básicos. Por quê? Porque não está dando certo, Pai. Ensina, ensina, ensina. Olha eles aqui com medo de novo. Explica, explica, explica. Olha eles errando de novo. Fala, 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 fala. Abriram onde não podia abrir. Entraram onde não podia entrar. Falaram o que não devia ser falado. Se relacionaram com quem não devia se relacionar. Fizeram negócios que não deviam ter sido feitos. Explica, 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 explica. Olha aí. Olha aí o que aconteceu. Errou o alvo de novo, errou o alvo de novo. Aí Jesus responde: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, se é você, respondeu Pedro, diga-me para que eu possa ir a você na água. Venha, disse ele. Então Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando viu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Você de pouca fé, disse ele. Por que duvidou? Quando eles subiram no barco, o vento cessou. Então estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui temos uma grande imagem dos discípulos. Mais uma vez eles estavam encolhidos pela circunstância. E Jesus está dizendo assim: ei, saia do lugar que você está, comece a se movimentar. Não é para ficar acuado, não é para ficar com medo, não é para ficar retido. É para você sair, avance, vá em direção. Comece a crescer. Gente, começa a crescer caminhando em direção ao combate. Não é para se esconder, não é para se acovardar. Jesus está dizendo para você: ei, saia do barco e não duvide. Saia do barco e apenas creia. Saia do barco e você vai viver a verdade. Então, como os discípulos, nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Como discípulos, nós somos chamados para ver o nosso mestre andando sobre as águas. E precisamos desenvolver coragem para isso. Coragem para enfrentar condições contraditórias. Coragem para dizer a verdade. Sabia que falta coragem para dizer a verdade? Ai, se eu falar a verdade, como é que vai ficar? Ué, verdade é verdade, gente. Verdade é verdade. Diga a verdade e deixa que Deus resolva. Diga a verdade. Coragem para dizer a verdade. Os discípulos ficaram com medo, se encolheram no barco e Jesus lembraram: sou eu. Não tenha medo. Como diz, don't be afraid. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você está na arca, você está salvo. Se você sabe a autoridade que você tem, fale. E se você está enfrentando uma situação, confronte essa situação. Saia do barco. Saia do barco. Jesus é a saída do medo. Ele quer que corramos para o seu nome e encontramos nele a segurança. Falemos ao mar revolto. Falemos ao mar revolto.
está revolto, comece a declarar: pastor, o trem está perturbado. Comece a declarar a paz que excede toda a compreensão. Jesus, ele fala: esta é a minha paz eu vos dou. Uau! Por que então seu coração está angustiado, perturbado? Por que então você está se deixando dominar por essa situação? Por que você está com essa necessidade de aceitação, de validação? Essa necessidade relacional? Eu gosto muito desse texto quando Jesus fala assim: se andarmos na luz, como na luz eu estou, não se preocupe, eu é que vou acrescentar as pessoas que precisam ser acrescentadas na sua vida. E quem foi, não devia nem ter ficado, não devia nem ter aparecido. Ai, pastor, perdi meus amigos. Não eram amigos. Ah, deixaram de falar comigo. Foi um favor que te fizeram. Porque andar na luz, ele vai dizer, você vai ter comunhão uns com os outros. As coisas que são comuns, elas vão começar a se conectar. O que faz esse grupo de louvor ser? É o que é comum. Um canta, o outro toca. E aí, foi juntando aquilo que é comum, gerou a comunhão. Mas se alguém deles deixar de andar na luz, virou uma bagunça. Por que está bagunçado? Porque alguém está fora de comunhão. Está fora de comunhão, está fora de contexto. Por que as pessoas traem, mentem, roubam? Fora da luz. Não andam mais pela verdade. Ah, pastor, é uma fofocaiada. Está fora da luz. Está andando fora da verdade. É isso aí que ele vai ser. Ah, pastor, engano. Está fora da luz. Gente, o Espírito de Deus vai te dar discernimento. Mas se você quer ter comunhão com quem está fora da luz, aí não vai rolar. Não vai funcionar. Tudo que você sabe não serve para nada quando você está fora do ambiente em que você é único em Deus. Amém? Então, o nosso dever é fixar os olhos nele. E por isso nós seremos bem mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. E essa é a verdade da cruz. E essa é a verdade do Evangelho. E essa é a verdade da característica de Deus em você. Se você está passando por situações e você não vai estar inerte a isso, lembre-se do que eu te falei hoje. Corre para a arca. Corre para a arca. Pastor, parece que está tudo perdido. Corre para a arca. Encontre Jesus urgentemente. Depois que você estiver em Cristo, comece a declarar palavras poderosas sobre isso. Amém? Comece a declarar palavras poderosas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Segundo a tua palavra, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, essa enfermidade vai cessar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu concordo que esse momento vai acabar. O sol vai brilhar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Mas comece a declarar palavras poderosas. Aí você vai se revestindo, que a palavra do Senhor declara: eu não vos dei um espírito de medo, mas de ousadia. Aí você vai se revestindo e fala: vou botar o pé na água. Vou botar o pé na água. Vou botar o pé na água. Ei, medo, tu fica aí que eu vou te dar uma surra, porque eu vou botar o pé na água. Eu vou botar o pé na água. Ei, sai do barco. O dia está bonito lá fora. Sai do barco. Amém? E não se assuste. Porque ele está dizendo assim, não se assuste. Porque Jesus, ele pode surgir de muitas maneiras. Não se assuste. Ele está dizendo para você, sou eu. Ele tem um controle sobre todas as coisas. E é nisso que nós cremos. Porque nós cremos nisso. Querido, se essa mensagem não produzir em você um alinhamento, você vai andar errando o alvo. Errando o alvo é pecando.
Gente, pecar não é só cometer coisas graves, não, quando você tinha que vencer. É fugindo quando você tinha que confrontar. É andando por necessidades humanas. Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vão se acrescentando. Ei, em Deus Ele vai acrescentando. Ele acrescenta pessoas, Ele acrescenta relacionamentos saudáveis, Ele acrescenta portas. Ele acrescenta portas. Ele vai dando escape, Ele vai dando luz, Ele vai produzindo resposta. Por quê? Porque eu estou buscando o reino dEle e a justiça dEle. E Ele vai acomodando todas as outras coisas. À medida em que eu vou crescendo, Ele vai acomodando. À medida em que eu vou desenvolvendo, Ele vai acomodando. À medida em que eu vou crendo, Ele vai acomodando. Vire para o seu irmão e diga para ele assim, em Deus, você é imbatível. Agora repita isso, olhando para ele. Olha lá, fala para o seu irmão. Se você falar desse jeito para mim, eu te repreendo. Se você virar para mim e falar assim, em Deus, você é imbatível. Gente, pelo amor de Deus. Você é um profeta agora. Olha para quem está do seu lado e declara de novo. Se você sentou atrás de um morno, sai daí urgente. Se você sentou do lado de alguém que foi morno, sai daí urgente. Sai daí. Procura alguém quente. Procura alguém quente. Olha no olho dele e fala assim, em Deus, você é imbatível. Você consegue fazer isso? Então faça de novo. Vai lá, olha para quem está do seu lado e fala. Em Deus é imbatível. Ô Cleiton, me ajuda a te ajudar aí. Brother. Você está falando isso para sua mulher, rapaz. Fala de novo, vai lá. Diga para ela que em Deus ela é imbatível. Fala para ela, fala. Aí, olha aí como consegue. Não é não, Ivan? Fala para a mídia aqui. Mauro, fala para Eliette, Mauro. Amém? Amém? Você crê nisso como sendo verdade? Agora me livra do medo, Senhor. Como que Deus me livra do medo? Esses 3 passinhos básicos que eu te ensinei aqui hoje. Entra na arca. Declare. E em frente. Aí, mamão com açúcar. Só comer. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos aqui esses elementos. Essa mesa, esse lugar de comunhão, esse lugar da intimidade, esse lugar da manifestação da Tua presença. Nós abençoamos e consagramos e concordamos com o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Eles vão passar distribuindo aí, você fica à vontade, pode ficar sentadinho no seu lugar. Deixou o esplendor de sua glória ao vir este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, e o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde um valor. Se isso não for amor. E mesmo na morte, lembrou-se de quem? Do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura
Oh, se isso não for amor, que lágrimas voltem. O oceano, Que os seus olhos voltem a ter lágrimas. Em nome de Jesus. não há estrelas no céu. Que As andorinhas não voam mais. Oh, Se isso não for amor, e o oceano, o céu não é real. e tudo perde o valor. Se isso não for amor, você. Se isso não for amor, O oceano secou. Senhor, diz meu coração, que os seus olhos voltem a ter lágrimas. Estrelas no céu. Que os seus olhos voltem a ter lágrimas. As lágrimas não vêm mais. Que os seus olhos voltem a ter lágrimas. Que você consiga sair do automático em nome de Jesus. Louve isso de dentro para fora. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, Oh, Jesus. se isso não for amor, Cante de dentro para fora. o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas, elas não voam E mais. as andorinhas não voam Que mais. seus olhos voltem a ter lágrimas. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Quando Jesus fala de comunhão, ele pega o pão e ele faz uma declaração poderosa. Ele diz: esse é meu corpo que é dado por vós. Aquilo que é comum em mim passa a ser comum em você. Aquilo que é a realidade do céu passa a ser a sua realidade aqui na terra. Esse é meu corpo que é dado por vós. Eu estou trocando de lugar com você. Eu estou levando sobre mim as dores, as enfermidades, as transgressões. E sobre as pisaduras dele, eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é minha paz. Não é uma paz segundo o mundo, mas é uma paz segundo a que eu tenho para você. A minha paz eu vos dou. Então a preocupação de Deus é sempre imparticional, ou seja, liberar algo em você para que você ande em plenitude. É liberar algo sobre a sua vida para que você ande em plenitude. A comunhão Jesus, quero ter coisas em comum com você. Eu quero que você ande em autoridade. Eu quero que você declare. Eu quero que você confronte. Eu quero que você ande pela verdade. Eu quero que o princípio da palavra seja o seu condutor. E aí, te vejo do outro lado. Amém? A vida é uma eterna travessia, mas eu te vejo do outro lado. Porque se isso não for amor, isso aqui não é nada.
de semelhante modo, ele fala, esse é o cálice da minha aliança. Esse é o cálice da minha aliança. Geu, ele está dizendo para você assim, eis que estarei convosco todos os dias. Não tenha medo. Eis que estarei convosco todos os dias. Esse é o cálice da minha aliança. Esse é o meu DNA. Eu estou colocando em você um DNA. Você é um cidadão do céu. E como um cidadão do céu, viva uma vida aqui na terra. Não é viver uma vida aqui na terra me adaptando ao mundo. Não, é fazer com que o mundo se adapte à minha realidade do céu. É andar e viver e experimentar sobrenatural. Porque esse é o cálice da minha aliança. Jesus é tão interessante que ele fala, ei, a minha vida ninguém toma, eu que dou. Ei, querido, ninguém toma nada de você, não. Se você está se sentindo prejudicado em alguma coisa, libere isso. Libere isso, tire isso do seu coração. Tire isso do seu coração. Tira, porque você vai viver em plenitude. Você vai viver em plenitude. Rasga o seu coração e fala, de mim ninguém toma, eu é quem dou. Libera. Libera. Esse é o cálice da minha aliança. De semelhante modo, beba todos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos encorajando através da Tua verdade. Medo nunca mais. Você pode dizer assim, tchau, medo! Não acreditei nisso. Você pode dizer de novo, tchau, medo! Aqui não é o seu lugar. Amém? Glória a Deus.